Nós começamos a nossa celebração hoje e ela só será encerrada no domingo. Então, o culto de hoje não terá bênção, não terá envio e nós nem vamos ter aquele bate-papo no final do culto. Ao encerrada o nosso momento de celebração, eu vou fechar a sala e cada um de nós se retira em silêncio e em meditação, voltando a nos encontrar no domingo aqui na sua casa. Nos reunimos nessa noite de hoje, cada um de nós na sua casa, em nome do nosso Deus, que é Pai Criador de todas as coisas. Em nome de seu Filho, que se entregou e aceitou morte horrível na cruz, para a nossa salvação. E em nome do Espírito Santo, que reúne e congregará e por todos os tempos a sua igreja. Em nome desse Deus é que nós nos reunimos. Amém. Oremos. Deus de amor, tu sabes quantas coisas já fizemos hoje, o que tudo nós já pensamos, refletimos. Por isso nós te pedimos, nesse momento agora de celebração, acalma o nosso coração, para que nós possamos estar plenamente contigo, refletindo, sentindo, sendo tocadas e tocados pela tua palavra. Sê tu conosco, Senhor. Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. Compartilhar um hino. Te sigamos e quem vai guia-nos, Jesus, pela tua luz, que fiéis a te sigamos e quem ver o amor sirvamos, leva-nos, Senhor, para o teu fulgor da aprovação, força ao coração, que teu fardo carreguemos e jamais desesperemos, mesmo o amargor, leve a ti, Senhor, dá-nos tu, Senhor, graça e paz na dor, que paciência suportemos e os aflitos consolemos, faze-nos vigiar ao teu reino olhar, do Senhor nos dás vida e plena paz, mesmo em árdua e rude via, nos serás pastor e guia, faze-nos vencer pelo teu poder. Nós vamos fazer a leitura agora de uma sequência de textos. Quem tiver aí a sua Bíblia, pode ir acompanhando. Após cada leitura de texto, nós vamos ter um momento de silêncio e reflexão individual, e eu vou apagar uma das 7 velas que estão aqui. A primeira leitura nós encontramos no profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 12
do capítulo 53. Então, Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como passarão muitos à vista dele, pois o seu aspecto estará muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, o justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A segunda leitura encontramos no profeta Oséias, capítulo 6, os versículos 1 a 6. Oséias, capítulo 6, os versículos 1 a 6. Vinde e tomemos para o Senhor,
porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a sua ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serdôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por fronte ensanguentada, ferida pela dor, de espinhos coroada, marcada pelo horror. Ó fronte outrora ornada, de eterna glória e luz, agora desprezada, adoro-te, Jesus. O rosto glorioso que sempre vestirei, o mundo poderoso fizer-te sofrer. O quanto estás mudado, o teu sublime olhar, cruelmente atormentado, deixou já de brilhar. O que tens suportado foi minha própria dor. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. Ó velho aflito e pobre, castigo mereci. Com tua graça encobre o mal que cometi. Senhor, teu sofrimento conforta o coração. Por teu cruel tormento obtenho a salvação. Oh, dá que eu permaneça contigo, fiel Senhor. Morrendo eu adormeça em ti, meu Salvador. No termo desta vida, oh, não me deixes só. Concede-me guarida, levanta-me do pó. E sem a dor pungente em meu coração tremer, vem tu, Jesus clemente, lembrar-me o teu sofrer. O próximo texto eu vou pedir para alguém fazer a leitura comigo. Evangelho de João, capítulo 18. E aí eu pergunto se alguém tem alguma Bíblia que está na linguagem de Almeida, que
poderia me acompanhar na leitura? A minha está na linguagem Almeida. Ótimo. David, você quer ler comigo? Eu vou te Sim, pedir sim. para iniciar a leitura dos versículos 1 a 11. E aí você para e eu continuo, tá bom? Capítulo 18, 1 a 11, né? Isso. Ok. Jesus preso em Getsemani. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, mantiveram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. David, você lê até o versículo 27, por favor? Ok. Até o 27. Tá, eu encontrei. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto, para que me perguntais a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo... Desculpa, gente. Lê o 22 novamente. E, tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, e, se bem, por que me feres?
E Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali. E aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho neste homem crime algum. É costume dentre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Creis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, e eu vou pedir para que vocês falem comigo. Não este, mas Barrabás. Não este, mas Barrabás. Não este, mas Barrabás. Para quem chegou mais tarde, a gente acabou de ler João 18, continuem com a Bíblia aberta nesse trecho. Continuemos no 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Outra vez Pilatos saiu e lhes disse: Eis que vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum.
Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritavam: Falem comigo, crucifica-o, crucifica-o. Repitam: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei contra César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, e no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era aparecer Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Vamos falar comigo? Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. David, você pode continuar? Versículos 17 a 27. Ok. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda d'alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ora Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
motivo foste maltratado, foi minha culpa, foi o meu pecado. Eu, meu Jesus, causei as tuas dores, teus amargores. Oh, que castigo singular e estranho, o bom pastor morrer por seu rebanho. Paga o Senhor a culpa dos criados já condenados. Morre Jesus que andava em reta estrada, e o pecador que amou não sofre nada. Quem mereceu a morte saiu ileso, o justo é preso. Foi teu amor profundo e sem medida que te lançou em ânsia dolorida. Eu me entregava ao mundo, às alegrias, tu padecias. Ó Rei Supremo, Todo-Poderoso, como pagar o teu amor precioso? O teu amor paga, jamais podemos, graças rendemos. Quando afinal da terra eu for chamado, quando acordar no reino teu sagrado, hei de louvar por toda a eternidade tua bondade. Tudo aconteceu numa sexta-feira sombria, lá em Jerusalém. Tudo havia se consumado, finalizado. Desligado o som, pastora. Obrigada. Tudo ocorreu numa sexta-feira sombria lá em Jerusalém. Tudo havia se consumado, finalizado. Um homem justo havia sido pregado na cruz, no meio de dois outros malfeitores. Foram pregadas as suas mãos, foram pregados os seus pés. Cansado da tortura, das chicotadas, do peso da cruz que carrega nas ruas, grita: meu Deus, por que me abandonaste? Só carregando sobre si uma carga que não era sua e morrendo à morte dos outros. Condenado por quê? Condenado por quê? Por ensinar a viver de uma forma, por convidar pessoas a viverem junto a Deus, por pregar o amor e a esperança, por estar próximo das necessidades humanas, por amar as pessoas, aquelas tão fracas como tu e eu, por abraçar pessoas doentes, por perdoar pessoas pecadoras, por acender a fé na vida das pessoas desesperadas. Crucificado, por quê?
crucificado por não negociar com o poder corrupto e nem ceder diante da força bruta, crucificado por ser coerente com a sua mensagem de um reino de justiça, paz e não violência, crucificado por ser simples e humilde diante dos soberbos e orgulhosos, crucificado por não calar o que devia ser dito, morto por quê? Por cada ser humano disposto a se deixar tocar pela misericórdia de Deus, morto por amor a você e a mim, crucificado por amor a você e a mim, por nós. Na cruz revela o seu amor e o mundo todo o seu ódio. Quando lembramos a história da paixão de Cristo, nos comovemos. Cada vez que dela nos aproximamos, nos estremece a fé e o amor de Deus revelado em Jesus. Jesus morre por ti e por mim, sem que nós merecêssemos. Sua vida inteira foi uma entrega, sem pausa, para que pudéssemos estar e sentir a presença do Deus próximo a nós. Porém, foi um caminho tortuoso. No caminho do Calvário, Jesus foi traído, abandonado, julgado injustamente, torturado, blasfemado, martirizado. Pregado na cruz, Jesus diz: tenho sede. Na cruz, Jesus experimenta solidão e abandono. O cálice que Jesus toma é amargo, mas para o bem da humanidade, e ninguém mais poderá beber. O cálice amargo da dor, da morte, do abandono. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. E Deus, ao seu encontro, diz: não creias que ao fim, depois da cruz, mudarás a história da humanidade. E Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não creias que ao fim, tua morte acenderá uma luz e romperá a noite da vida. O caminho até a mim é a cruz, começo de um novo dia. Sim, era chegada a hora, não se podia deter o tempo. As trevas cobrem a terra às 3 da tarde. A cortina do templo é rasgada, está consumado, está finalizado. Os seus discípulos o abandonaram. Um o traiu por moedas de prata, outro o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Os demais se esconderam. Outro lavou as suas mãos para não se comprometer. Outro o difamou, outro o injuriou. Acaso teríamos nós agido diferente? Quantas vezes teria você negado a Jesus, o nosso Senhor?
Quantas vezes crucificamos Jesus, pois abandonamos o amor, o perdão, a solidariedade? Viramos as costas para pessoas que necessitam do nosso auxílio, do nosso apoio, da nossa misericórdia? Diante da covardia e do medo dos que até então lhe tinham sido fiéis, vítima do complô do poder religioso e político das autoridades judaicas e das autoridades romanas, tudo parecia ter sido esquecido. Parecia ter sido esquecida sua mensagem, seus gestos, seus milagres. Jesus é torturado na cruz, são colocados os pregos na madeira, crucificaram o amor, crucificaram a alegria, crucificaram a esperança. Tentam mobilizar as mãos de Jesus, que ofereciam cura e caminho, partilha e orientação, proteção e bênção aos mais pequeninos, aos cansados, aos sobrecarregados, doentes e desesperados. Tentaram parar os pés que caminhavam junto a Deus, que nos ofereciam um novo futuro, que nos colocavam nos caminhos de esperança. Coroado com espinhos, suas mãos pregadas na madeira, seus pés feridos, seu corpo ensanguentado, porém vivo o seu amor. Condenado à morte, se oferece por você e por mim, por nós, por toda a humanidade. E o que nós entendemos de tudo isso que ocorreu com Jesus, Filho de Deus? Qual foi o delito de alguém que buscava o bem e que só falava a verdade? Qual foi sua culpa? Qual foi o seu pecado? Qual foi o erro daquele que dava vista aos cegos, que fazia os surdos ouvir, que levantava os caídos e animava os cansados? Nos queixamos e nos lamentamos. Senhor, o que passa com os seres humanos? Era este o fim que anunciavas quando caminhavas conosco e nos chamava de amigos e amigas? É este o reino de Deus? O que se passou conosco, Senhor? Porque te deixamos e te negamos? Porque temos tanto medo? O que acontecerá agora, Jesus? Havia na cruz uma resposta? Havia ali uma mensagem? Que essas perguntas nos façam refletir durante esses momentos em que nos lembramos de tudo aquilo que Jesus sofreu. Que essas perguntas nos façam refletir até domingo. Cristo, quero meditar no teu sofrimento, queiras tu me iluminar no meu pensamento, vem revela ao coração, ó Jesus amado, quanta dor e solidão
fel do vinho. Cristo ensina-me a pensar nisso contristado, que eu não torne a te magoar como meu pecado. Tornaria o que passou por um só momento, se o pecado meu causou o teu sofrimento. Dá que eu leve a minha cruz, siga-te fielmente, seja humilde em tua luz, como tu paciente, possa agir em teu amor. Ouve aqui meu canto, cantarei melhor louvor no teu reino santo. David, você pode continuar a leitura dos versículos 28 até o final do capítulo 19? Posso sim. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe achegaram à boca. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Verão aquele que transpassaram. Verão aquele que transpassaram. Até terminar o 19, né? Beleza. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitissem tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Oremos. Senhor, a Ti queremos entregar o nosso sofrimento diante de tudo aquilo que nós escutamos,
lembramos. Senhor, a Ti nós queremos entregar a nossa culpa, o nosso pecado, aquela que carregamos ao ouvirmos, Senhor, sobre todos os sofrimentos que Tu passaste. Conhecendo a Tua misericórdia e entendendo o Teu sacrifício, nós entregamos em Tuas mãos todas as pessoas que nós conhecemos e que estão enfermas. Aquelas pessoas que estão de luto. As famílias divididas nesse tempo de Páscoa, nas casas onde não há paz. As pessoas que nas suas casas são vítimas de situações de violência. Em Tuas mãos e em Tua misericórdia, nós entregamos o nosso país, nosso estado e município, pedindo instrução, pedindo bom ânimo e orientação. Tudo mais, Senhor, que nós carregamos em nossos corações, entregamos em Tuas mãos, orando como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria de apresentar para vocês a cruz. Que te fiz, ó povo meu, que te fiz, meus escolhidos? Onde falhei? O que foi que te faltei? Fiz-te sair do Egito com o maná e te alimentei. Dei-te uma terra boa, com fartura, leite e mel, e tu preparaste para mim, teu rei, esta cruz rude e cruel. Dei-te uma bela vinha, água doce, e o que precisaste, foste amargo comigo até o fim. Dos teus perseguidores te salvei, afogando-os no mar, e a mim entregaste sem piedade aos inimigos. Dei-te água e o maná do céu enquanto peregrinavas no deserto. Recebi fel e vinagre quando na cruz tive sede. Dei-te terra, vitória sobre os povos inimigos. Recebi açoites, bofetadas no rosto e uma coroa de espinhos. Dei-te prosperidade, filhos, companhia. Deste-me a cruz e ali me abandonastes. Onde foi que te falei? Onde foi que te falhei? Eis a cruz que dá a vida, dela pendeu a salvação do mundo. Vamos contemplá-la?